Além da gente estar trabalhando a questão da assistência técnica, que é um ponto carente nas propriedades de pequenos e médios produtores, nós queremos o quê? Nós queremos fazer com que esse produtor, ele alavanque o seu estado de pequeno para médio, o médio que se considere médio, que ele possa se acortar nesse standard, nesse nível que ele já se encontra, e mais do que isso, que ele tenha acesso a um crédito barato. E hoje, eu posso citar que hoje é um programa nacional e é uma política pública gerida por nós, Ministério da Agricultura. Nós temos o programa DC, que é o Programa de Agricultura com Baixa Emissão de Carbono. A presidenta Dilma teve como prioridade na sua política do ano de 2012 trabalhar o sentido de quê? De aumentar esses recursos oferecidos ao governo, à população brasileira, ao produtor rural. E foi disponibilizado cerca de 3,3 bilhões de reais para produtores, médios produtores, com juros de 5% ao ano e um prazo para pagamento de 5 a 15 anos. Ou seja, nós avançamos e muito nisso. Então, assim, esse programa, ele também vem nesse sentido, não é simplesmente de se dar dinheiro ou de trabalhar assistência técnica, mas é trabalhar o quê? A autossustentabilidade do produtor. Ou seja, mostrar para ele que é possível gerir a sua propriedade, que é importante ter um plano de gestão para essa propriedade, e mais do que isso, que é importante usar a política pública que hoje o Brasil disponibiliza. Os municípios beneficiários. São 70 municípios no país, sendo 10 municípios por estado. Como é que a gente trabalhou o sentido de gerir esse projeto? Não se faz política pública sozinho. Política pública se constrói com parcerias. E muitas vezes as pessoas desconhecem que o Ministério da Agricultura tem uma coisa um órgão chamado SFA. O que é a SFA? São as Superintendências Federais de Agricultura, presentes em todos os estados brasileiros. E as SFAs, elas têm como objetivo ser um representante do Ministério da Agricultura em cada estado. Então, junto às secretarias de agricultura, junto às SFAs, nós reunimos em cada estado, e cada estado vai ter condições de construir o edital para que seja lançado esses projetos de investimento, ou seja, que seja disponibilizado esse crédito para os pequenos e médios produtores, de acordo com o perfil de cada estado. Família de produtores, né? Aqui entra mais uma repetição, né, de que são 350 propriedades de referência no país, 3.360 do grupo de multiplicadores, os provedores de serviço de assistência técnica. Aqui a gente está contando com assistência técnica pública, né, Emater, empresas de pesquisa e e assistência técnica privada, cooperativas, empresas de planejamento. A abrangência é estadual, né, ou seja, isso vai ocorrer nesses 7 estados. Quem prepara, né, o processo de seleção é o BID, junto ao estado, através das nossas superintendências federais de agricultura. O BID publica e a periodicidade será anual. Aqui mais detalhes como é que vai ocorrer esse processo de seleção dos projetos. Lembrando que no primeiro ano a gente vai dar prioridade para que seja escolhido as 350 unidades demonstrativas, as propriedades de referência que vão ser compostas no projeto. A fase 1 é justamente dentro de alguns critérios que eu já coloquei para vocês. E a fase 2 ela é um pouquinho mais filtrada para saber se aquele produtor ele tem perfil para participar do projeto. Aqui, só uma questão de linha de ação, né, o que vai ocorrer, a implantação a partir do ano que vem. A condução disso é através do Ministério da Agricultura, o BID governo britânico, junto aos estados, o acompanhamento, né, da assistência técnica e extensão rural, o monitoramento tanto biofísico como econômico, foram fatores importantes para o projeto ser aprovado,
E as avaliações, ou seja, nós teremos avaliações anuais entregues não só ao governo federal, como ao governo britânico, que é o doador desse recurso. Aqui outras entidades que vão colaborar na execução do programa. E, então, assim, só para frisar, eu acho que mais do que um projeto, né, talvez eu seja até repetitivo em dizer isso, mas esse projeto, ele é muito mais do que um projeto entre ministérios. Ele foi o único projeto aprovado dentro de 33 projetos no mundo. E isso é uma grande conquista. Em 152 anos de existência do Ministério da Agricultura, é a primeira vez que acontece uma situação sui generis como essa. E mais do que isso mostra que a credibilidade do Brasil mudou muito. Se a gente for olhar 10 anos atrás, em outras gestões, a nossa situação era de contrair empréstimo, né, 10, 15 anos atrás. Hoje a gente está aí recebendo recursos, a gente está tendo condições de propor projetos, e assim que esse projeto é uma vitrine para o Brasil lá fora, é uma vitrine para o Brasil na esfera internacional. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Aí, as palavras do subdiretor de sustentabilidade do Ministério da Agricultura, Renato Pinto.